atrapalhando o andamento da aula aqui, e eu não quero perder o fio da meada, tá bom, queridos? João capítulo 10, o seu versículo de número 10. Abra aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos, meu querido, trabalhe. João capítulo 10, versículo 10, está escrito: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Então hoje a gente vai falar sobre esse tema que está aqui no telão. Princípios para uma vida próspera, né? Quem quer ter uma vida próspera aqui? Ih, quase ninguém, aleluia, Jesus. Ainda bem que o pessoal não está procurando isso mais hoje em dia, né? Hã? Ai, né? Quer ter uma vida próspera? Aleluia, Jesus, né? Glória a Deus, né? Quem que não quer, né, irmão? O povo de Deus é um povo próspero, né? A gente precisa ter essa visão de que nós, como povo de Deus, nós somos prósperos. Em tudo, irmão, em tudo, né? A prosperidade, ela não influencia diretamente em dinheiro. Dinheiro, eu costumo dizer que é consequência de trabalho. Dinheiro não é sinal de prosperidade. Ter dinheiro não significa ser próspero. Eu conheço muita gente rica que não é próspera e conheço muita gente próspera que não é rica, né? Então a prosperidade em si, ela não está ligada a dinheiro. Amém? Você pode repetir isso comigo então? Prosperidade não está ligada a dinheiro, tá? Então assim, não pense você, eu tenho bastante dinheiro, eu sou próspero. Não. Isso não quer dizer nada, tá bom? Prosperidade ela entra num todo. Então, quando Jesus fala aqui que nós teremos vida e em abundância, Jesus está querendo dizer assim: você vai ser próspero, você vai ter condições, você vai ter para fazer, não vai te faltar nada, né? Por isso que a Bíblia fala o quê? Eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Então Deus está falando o quê? De prosperidade, né? Você quer ver só uma coisa? Quando Elias chega na casa da viúva em Sarepta, ele só entrega duas coisas para ela. E essas duas coisas foram o suficiente para ela viver bem e tranquilamente. O que era, pastor? Azeite e farinha. Se Deus fosse transformar essa pessoa rica, Deus não ia dar mais? Não ia trocar ela de casa? Falar, agora também acabou, hein? O tempo da escassez, você vai morar agora num casarão. Não foi nada disso. Por quê? Porque o Senhor, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades, irmão. Então, entenda isso. Necessidade não quer dizer que Deus vai te fazer rico. Amém? Por mais que você diga, pastor, mas eu quero muito ser rico. Eu também, irmão, né? Mas, né? Quem que não quer, né, queridos? Quem que não quer puxar aqui agora o extrato bancário e ter lá 1 milhão para você brincar? Vou fazer o que com 1 milhão hoje, Jesus? Né? É ou não é? Então assim, prosperidade não está ligada a dinheiro, não está ligada a riqueza. E eu quero que vocês entendam, irmãos, hoje nessa aula, princípios para você ter uma vida próspera. Porque assim, tem muito crente, irmão, que ele poderia prosperar, mas por viver em quebra de princípio, ele não prospera, né? E assim, a gente precisa derrubar essa doutrina satânica que foi colocada no meio da igreja, de que
o dinheiro é um mal. Não, irmão, o dinheiro também não é um mal. O mal é como você usa o dinheiro, né? Tem pessoa que não pode ser rica. Que se ela ficar rica, ela desvia. Então é por isso que você vai encontrar no meio do povo de Deus uns ricos, uns menos ricos, uns prósperos e uns que quebram princípio, que não tem nada, entendeu? Tipo assim. Ou seja, esses aí você entende o quê? Que Deus já viu que não pode dar. Que se der, ele se perde. Então assim, irmão, por isso que a Bíblia fala assim, aonde está o teu coração? Entendeu? A pergunta de Deus no verso é, onde está teu coração? Porque se o meu coração estiver na riqueza, o Senhor não vai te entregar riqueza. Mas se o meu coração estiver no reino de Deus, no Senhor, aí Ele entrega a riqueza. Por quê, irmão? Deus não vai fazer de você um grande empresário para você ser rico. Ele vai fazer de você um grande empresário, uma pessoa com condições altas financeiras, para patrocinar o reino de Deus. Deu para entender, queridos? Então assim, o que Deus está falando para nós aqui? O que Jesus quis dizer em João 10? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Você entende o quê? Roubar, matar, destruir. Ele veio para arrebentar com aquilo de quem? O ladrão entra em qualquer casa? Sim ou não? Não, queridos. O ladrão só entra em casa vulnerável. Está entendendo? Por exemplo, você sai de casa e larga a chave no portão? Você é daquele que sai de casa e larga tudo aberto, janela aberta, portão aberto? Então, aí está provando, né, irmão? Não tentarás o Senhor teu Deus, hein? Se você é desses, né? Quando vai sair de casa, Deus já olha e fala assim, deixa eu já mandar uns 3 anjos lá para guardar, porque essa. Queridos, o ladrão, ele só vai entrar em casa que está vulnerável, amados, amém? Então assim, o ladrão não vai em casa que tem grade, que está bem fechadinha. Ele quer o quê? Ele quer coisa fácil. Por exemplo, roubo de carro. O ladrão não rouba qualquer carro. Ele vai ver o carro que está fácil para ele roubar, queridos. Deu para entender? Então roubar, matar. O que matar? Então rouba, mata. Mata o que? Mata esperança. Quer ver só? Hoje aqui, se eu perguntar aqui agora, tem um monte de crente que está entre nós aqui hoje. Aqui agora. Se eu perguntar, eu não vou falar para você levantar a mão para mim não expor você. Mas se eu perguntar aqui agora, só de olhar para você eu vou ver o manifesto. Entendeu? Crente que está lutando com a vida financeira. Perdeu a esperança na vida financeira já. Senhor, já correu para o agiota, já correu para os gringos que vai na porta do comércio, né? Já correu para o banco, tem empréstimo para pagar daqui até 2055, né? De tanto empréstimo que tem. Por quê? Porque perdeu. Então o que ele faz? Ele mata, querido. Vai matar a esperança. Então veio para roubar, matar, destruir o quê? A sua fé, querido. Porque ele sabe que uma vez que a sua fé estiver destruída, ele vai arrebentar de vez com você. Só que eu preciso voltar com você na onde? Lá no início. Que o ladrão ele só rouba aquilo que está disponível, está exposto, está vulnerável. E quando isso acontece na nossa vida, pergunte-me, como, pastor? Quando você quebra essa palavra aqui, ó. Princípios. Então assim, entenda uma coisa que eu quero ensinar para você aqui hoje. E entenda, por favor, seja liberto dessa doutrina satânica a respeito de dinheiro na igreja. Né? Porque a gente fica preso nas coisas e a gente vai vivendo nessa escravidão por resto da nossa vida, queridos. O nosso Deus, ele é um Deus de princípios. Queira, não queira, aceite, não aceite, entendeu? O nosso Deus é um Deus de princípios. Ou seja, o nosso Deus, ele não quebra princípios. Quer ver só uma coisa? Princípio da semeadura, aquilo que eu planto, ok. Então o nosso Deus olhou
e viu que o Eudes plantou tomate, Deus não vai entregar a batata para o Eudes. Ele plantou tomate, ele vai colher, porque o princípio de Deus é esse. Está dando para entender? O princípio de Deus é um. Então, se eu pegar aquilo que Deus estabeleceu como princípio e eu quebrá-lo, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo uma porta, uma lacuna para que Satanás entre na minha vida financeira. Então, pastor, já sei disso. O problema do crente é aquele que ouve e não pratica, querido. Porque se praticasse já teria mudado. Então, assim, eu preciso ouvir, né, absorver e praticar aquilo que a palavra me ensina. Então, vamos lá. Princípios. Vamos pegar aqui o primeiro slide aqui, para mim passar para você. Primeiro slide. Primeira coisa que você precisa entender é isso aqui. O povo de Deus é um povo próspero, irmão. Amém? Vamos repetir assim? Repita comigo assim. Eu sou filho de Deus. Então, eu sou próspero. Repete com mais convicção essa parte ao final. Eu sou próspero. Isso, irmão. Se convença disso aí, em nome de Jesus, né? Você tem que se convencer disso aqui, né? Então, tudo isso aqui é uma lição para você levar para a tua vida, para a tua casa. Não se esqueça que nós estamos ainda falando sobre alicerces, né? Então, a prosperidade de Deus para nós é um alicerce. A palavra de Deus está cheia de promessas sobre a prosperidade dos filhos de Deus. Vamos ler algumas? Abre aí comigo Josué capítulo 1, versículo 8. Outro já abre para mim Salmos capítulo 1, ou Salmos número 1, verso 3. Outro abre para mim Salmos 25, verso 13. Outro abre para mim Salmos 106, verso 5. E outro abre para mim Salmos 112, verso 3. Quem está com Josué 1,8? Lê para nós aí, por favor. Ninguém ainda? Eu já tenho. Josué 1,8. Pode ler. Olha só que coisa linda, essa promessa. Fala comigo, isso é promessa. Olha só, isso é uma promessa de Deus. Josué 1,8. Está falando, medita no livro desta lei de dia e de noite, para que você não tropece, para que você ande certinho. Aí está lá, tem um ponto e vírgula nesse texto, ou um ponto, ou uma vírgula na sua Bíblia, não sei como é que está escrito aí, mas vai falar assim, então prosperarás. Ou seja, isso é uma condição de Deus, para que eu tenha uma vida próspera. Vamos lá, quem está com Salmos 1, verso 3? Olha só, no tempo certo ela libera o seu fruto. Isso é prosperidade, irmãos, né? O que seria uma pessoa que não prospera? Aquela que não tem fruto nunca. Então no tempo certo ela dá o seu fruto. Isso é prosperidade. Quem está com Salmos 25, verso 13? Repete para mim de novo, filho, porque o pastor está meio surdo hoje. Aí, parou. Eles sempre terão prosperidade, sucesso, prosperidade. E lembra que eu falei já no início da aula? Prosperidade não tem só a ver com o dinheiro, mas em tudo. Aquilo que você colocar a mão, prospera. Aonde você pisar a planta dos seus pés, é abençoado, prospera. A palavra que sai da sua boca é uma palavra próspera, prospera, acontece. Está entendendo? Amém? Vamos lá? Salmo 106, verso 5. Quem está com ele? Ô louco. Salmo 106, verso 5.
Aí, para que eu regozije com a sua herança. O que é herança? Prosperidade. É aquilo que Deus vai deixando para os seus filhos. Amém? Vamos pegar mais um aqui? Salmo 112, verso 3. Olha só, fazenda? Eu estou procurando essa fazenda aí, irmão. Eu quero essa fazenda. Aleluia. Né? Fazenda e riqueza terão na sua casa. Olha que palavra linda de Deus de prosperidade. Né? Por que a gente entende que fazenda e riqueza é prosperidade? Porque mexe com o bolso. Né? E se mexe com o bolso, irmão, se diminui, entristece, mas se enche, alegra, né? Chega, né? Quando chega aquele pix assim, você olha, oh, aleluia, glória, né? Você dá até um, tá, Deus tremendo, né? Agora, quando fala pix enviado, você fica, oh, pai, né? Então, queridos, fazenda e riqueza é sinal do que? Prosperidade. Há inúmeros versículos na Bíblia reafirmando a mesma verdade. O povo de Deus deve ser um povo bem-sucedido. Oh, aleluia. Vamos ler isso, irmão. Deuteronômio 28. E aí? Deuteronômio 28. É as bênçãos mesmo, lá do versículo 1 ao versículo 14. Abre aí Deuteronômio. Vai marcando aí, irmão. Vai marcando, você que gosta de marcar. Você que trouxe caderno e caneta. Deuteronômio 28. Versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas, olha irmão, eu vou ler isso aqui pausadamente, hein? E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito será no campo, bendito o fruto do seu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tens jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás as muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Eu vou repetir isso. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardares e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Olha quanta bênção, num capítulo só em 14 versículos. Né? A vida que Jesus veio conquistar para nós no Calvário é uma vida abundante. Todas as coisas que perdemos no Éden voltaram a ser direito nosso através das obras da cruz, da obra da cruz, que Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. Então, o que a gente precisa ter convicção, irmãos, em nós,
A primeira coisa é: eu sou filho de Deus e por isso eu sou próspero. Amém? Sou próspero. Agora, pastor, qual que é o conceito para a prosperidade? Isso eu quero ler para você. É muito importante entendermos o conceito correto da prosperidade bíblica. Embora a obra da cruz atinja todas as dimensões da nossa vida, inclusive a física e material, é nas verdades espirituais que está a prioridade de Deus. O que é temporal deve servir aos propósitos eternos. Por isso, poderíamos dizer que prosperar, do ponto de vista bíblico, é avançar na direção da vontade de Deus. Isso muitas vezes implicará em perdas materiais, em tempos de tribulação. A Bíblia diz que tudo que José fazia no Egito prosperava, mas ele estava ainda numa condição de escravo e prisioneiro. Entretanto, aquele longo período de lutas fazia parte do plano de Deus para usá-lo naquela nação. Ou seja, vamos entender uma coisa aqui. A condição está sobre mim. Amém? A condição está sobre mim. Então diga comigo, a condição está sobre mim. Então, não é com o ambiente. É com você, o negócio é em você. Então, a palavra de Deus falou que aonde você pisar a planta dos teus pés, eu te darei por direito. Ou seja, o negócio não está no ambiente, o negócio está em mim. Então, exemplo, o nosso país está passando por uma fase muito difícil financeiramente falando, o país inteiro. Agora, o porquê isso implica na minha vida ou em nós aqui como igreja? Sendo filhos, sendo herdeiros de uma promessa de Deus. Porque o adversário ele consegue encontrar em nós as portas abertas para poder atingir a nossa vida. Então veja bem, você acha que Deus quer que você viva com seu carro no mecânico? Não. Você acha que Deus quer que você viva na farmácia comprando remédio? Não. Você acha que Deus tem propósito para você estar sempre com alguma coisa quebrando em casa? Também não. Então quem que faz isso? Por que Deus permite isso acontecer na nossa vida? Porque em alguma área da nossa vida nós estamos falhando, né? Então, o que foi ensinado por toda uma vida é que eu preciso ser dizimista. E muitas vezes até nisso nós falhamos. Só que o que Deus estabeleceu como princípios para ter uma vida próspera, não é só o dízimo. E aí é a hora que o crente torce o bico, fica revoltado, fica nervoso, porque o pastor vai falar alguma coisa que vai mexer com o meu bolso agora. E a palavra sim, é verdade. É a hora que você vai entortar o bico mesmo, que você vai ficar com raiva do pastor, porque o pastor... se isso o pastor está inventando. E hoje a gente vai ler na Bíblia, para você ver que o pastor não precisa inventar nada disso. E se você cumprir os critérios que Deus estabeleceu, você vai ser próspero. É simples assim. Então, com Deus não tem assim, truque, né? Igual uma irmã lá em América fala, com Deus não tem truquinho, né? Com Deus ou é, ou não é. Pastor, mas eu fiz o meio termo. Você vai receber pelo meio termo. Você não vai receber por um todo. Pastor, mas eu fiz só tal coisa. Você vai receber por tal coisa. Você não vai receber por um todo. Então, o que nós queremos muitas vezes, queridos, é que Deus ele entregue tudo para nós e a gente não precisa fazer nada. Então, assim, vamos para princípios, ok? Primeira coisa que eu quero que você entenda, então, o primeiro que eu quero que você entenda isso aqui, o conceito correto de prosperidade bíblica, que a gente pensa assim também. Eu vou agora cumprir todos os princípios que o pastor está falando e eu vou ficar rico. Não, por isso que eu já falei logo no início da aula. Prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Ok? Nada, nada, nada. A riqueza, ela é uma condição que entra no meio da prosperidade. Mas não é o que rege a prosperidade. Riqueza não é o que rege a prosperidade. É a prosperidade que rege a riqueza. Deu para pegar isso aqui, irmão? Pegou aí? Então presta atenção. A abrangência da prosperidade bíblica. Deixa eu ler isso para você. A obra da cruz atingiu o nosso propósito, reconciliando-nos com Deus,
mas também nos devolveu a condição de vivermos dignamente. Diga comigo, dignamente. O que é viver dignamente, irmão? É viver na pobreza? É viver de cesta básica? É viver pedindo esmola? É estar no sinal, jogando a bolinha para cima para ver se alguém te dá uma moeda? Não, isso não é viver dignamente, queridos. Então, o que é viver dignamente hoje? É você ter um lugar para morar, você e a sua família. É você ter condições de colocar o alimento na mesa. E é você ter condições de comprar algo que você precise, né? Mais uma vez eu vou voltar no versículo que o Senhor deixou para nós. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, necessidade não quer dizer eu vou te colocar agora como o ricão de Itanhaém. Não, não tem nada a ver com isso. Ok? Então, vamos lá. A abrangência bíblica sobre prosperidade é exatamente isso. Ele reconciliou-nos com Deus e nos devolveu, né? Nos devolveu a condição de vivermos dignamente como filhos de Deus, né? Então, por exemplo, essa parte aqui, você terá para emprestar, você não tomará emprestado. Quando você olha para esse texto, você lembra de alguma coisa? Você indo lá no banco, pedindo dinheiro emprestado, se enfiando em dívida, né? Se enfiando numa pá de parcela, sabe Deus como vai pagar isso, aí não paga, aí vai lá o nosso nome para o protesto, a gente fica, ô Senhor, que prova é essa? Ah, a prova foi você que entrou nela, né? Deus não mandou você fazer empréstimo, você foi porque você quis, né? Você foi porque você teve vontades, teve desejos, e assim vai. Então, a gente muitas vezes, amados, muitas vezes a gente entra em coisas na emoção. E por entrar na emoção, eu falo por mim, irmão, eu sou muito emocionado para essas coisas. Eu sou, irmão, eu sou emocionado demais para algumas coisas. Eu vou falar para você, tem coisa que a Juliana ela tem que me travar, cara. Se ela não me travar, eu saio fazendo. Principalmente quando é para a igreja, irmão. Misericórdia. Eu sou muito emocionado para algumas coisas, eu sou mesmo. É uma coisa que eu oro para Deus me travar, porque senão eu vou embora. Então, assim, tem coisas que a gente é muito emocionadão, né? Sim, dá confusão por quê? Dá confusão por quê? Porque tu acaba fazendo aquilo que não era para você fazer. Tá entendendo? E aí, por fazer aquilo que não era para você fazer, porque tudo tem um tempo determinado, sim ou não? A Bíblia fala, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo propósito, até para o propósito de comprar. É tempo, eu vou falar para Salomão escrever isso lá, irmão, em Eclesiastes. Tempo de comprar, tempo de pagar. Entendeu? Porque vai vir a fatura. A fatura vai chegar e você vai ter que pagar esse trem. Tempo de pagar o que se comprou, né? Olha lá, aleluia. Né? Tem um versículo bíblico para isso. Não é verdade? Às vezes a gente é muito emocionado, e por ser emocionado demais, nós acaba fazendo aquilo que não é para fazer, né? Então, tipo, por exemplo, viver dignamente, queridos, é você andar com os pés no chão e usar a fé quando tem que usar a fé. Tem momento que Deus fala, é agora, meu filho. Põe para funcionar esse negócio aí. E tem momento que Deus fala assim, ninguém mandou tu fazer isso, cara. Se vire agora para pagar. Então tem muita coisa que a gente faz nesse ponto. E, irmãos, esse ponto é importante. Então me escute com atenção. Porque aqui vos fala um cara que vive apanhando nesse ponto. Eu apanho todo dia nesse ponto. Todo dia. Queridos, aprenda a escutar a voz de Deus para fazer as coisas. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus ao nível de orar para saber se é para comprar ou não. E nós aprendemos a usar umas ferramentas que eu acho que elas não são do céu. Se chama cartão de crédito, boleto bancário e cheque especial. Amados, aquilo dá para você uma ilusão de que você tem, mas na verdade você não tem. Você vai ter que ter para pagar depois. Então, aí a gente sai esbanjando em algo, aí vai chegar o dia da fatura, querido. E o dia da fatura é parecido com o dia do juízo final. Não tem misericórdia mais, acabou.
O meu nem abre, o meu já vem pelo aplicativo mesmo. Eu falo, ui, Espírito Santo, me ajuda a pagar esse negócio. Então, assim, aí a gente quer transferir para Deus uma responsabilidade que é nossa. Então, assim, não culpe a Deus pelos seus erros. Quem errou foi você, não foi Deus. Tá? Então, eu assumo as minhas culpas. Eu vou orar e falar, Senhor, o Senhor não tem que mandar nada. Deixa aí esse negócio aí. É sério, irmão, eu estou orando assim. O Senhor não precisa me mandar nada. Se o Senhor quiser mandar, fica a seu critério. Se o Senhor não quiser mandar, está tudo bem, Senhor. O nome vai ser restrito, eu vou fazer o quê? Eu fui errado, foi eu que comprei, foi eu que fiz, foi eu que usei o cartão. Agora eu vou ter que trabalhar para pagar. E é isso. Aí depois não adianta falar, ai pastor, estou 50 meses pagando. Foi um erro seu que te custou 50 meses. Então não foi Deus que falou para você fazer e você acabou fazendo. Vamos lá? 3 aqui, eu quero que você compreenda as lutas e provações. Né? Apesar de todas as promessas bíblicas de abundância sobre nossas vidas, o Senhor nunca disse que estaríamos livres de dificuldades sobre as nossas vidas. Né? Muito pelo contrário, Jesus nos preveniu que teríamos aflições. Essas lutas têm diversas origens e propósitos. Muitas vezes somos atacados por Satanás em alguma área e precisaremos resistir, né, para fazê-lo fugir. Ele vem para nos derrotar, mas temos armas suficientes para rechaçá-lo, né, para resisti-lo. Outras vezes estamos sendo provados por Deus. Ele permite ou promove dificuldades em nossas vidas para moldar o nosso caráter e a nossa fé. O próprio homem Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Há ainda o caso de estarmos sendo disciplinados pelo Pai. Irmão, abre aí Hebreus 12. É bom você saber disso. Né? Hebreus capítulo 12, versículo 6 e o versículo 7. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 6 e o versículo 7. Hebreus 12, versículo 6 e o versículo 7. Que vai dizer assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, há um momento que Deus ele permite. Muitas das lutas que enfrentamos são resultados dos nossos próprios erros, sementes ruins que plantamos ou brechas que deixamos expostas em nossa vida. Entretanto, vencidos os desafios, devemos avançar para a vida plena que o Senhor nos prometeu em todas as dimensões. Então, eu quero que você entenda algo aqui, ó, que você compreenda isso. Compreender o que é luta, o que é provação e o que é erro. Né? Então vamos lá. Simples, eu vou passar para você o sintoma. Quando é luta, você vai entender que você está em meio a uma batalha com o inferno. Você vai entender, você vai conseguir ter esse discernimento. Que você está em batalha contra o inferno. É Satanás tentando te atacar de alguma forma. Né? Se ele encontrar a brecha, ele vai conseguir. Se ele não encontrar, vai ser só uma tentativa. O que é prova? É quando Deus percebe que você está fugindo do propósito. Prova. Deus percebe que você está fugindo do propósito. Aí ele decide te provar. Né? Exemplo. Aquilo que eu falei no começo da aula. Deus está procurando, está vendo aonde está teu coração. Se ele percebe que teu coração começou a pender para o lado da riqueza, para o lado de mamon, para o lado do dinheiro, ele trava. É como se Deus fechasse os céus para que você não receba mais nada. E aí começa essas provações a acontecer na sua vida. Porém, há sinais também. Há sinais. Você percebe que Deus está no negócio. Porque de tempo em tempo aparece uma providência. De tempo em tempo cai uma gotinha ali para você não morrer de sede. De tempo em tempo cai lá
um contra-gota do céu lá, que dá uma aliviada. Você fala, ufa, Jesus, olha, estava já aqui perecendo, o Senhor mandou o escape, aleluia, né? Jeová Jiré, né? O Deus que provê. Então, esse nome, por exemplo, Jiré, o Deus que provê, ele entra exatamente nessas horas. As horas que Deus está provando seus filhos. Vamos lá, pastor? Biblicamente, vamos. Deus não pediu Isaac para Abraão? Preguei sobre isso domingo aqui, não foi? Pediu Isaac para Abraão, chegou lá no alto, através da obediência de Abraão, através da obediência de Isaac, o que Deus fez? Proveu o cordeiro. Ou seja, então Deus vai prover sempre que você estiver na prova. Pegou ou não? Providência não é para todo dia. Providência é para o momento que Deus está te provando. Deu para entender? Então Deus não vai mandar uma providência para você desnecessária. Por exemplo, o ponto 3. Os erros que eu cometo. Não há providência para esses erros. Não há providência. Nós procuramos uma providência, nós não encontramos, e muitas vezes nós até culpamos Deus, porque Deus não mandou nada. Só que ali, por que Deus não coloca o dedo quando é erro? Por que Deus não coloca o dedo quando é erro? Porque se Deus colocar o dedo, ele está sendo injusto. Deu para entender isso aqui, irmãos? Então, eu estou passando por uma luta contra Satanás. Satanás está atacando as minhas finanças. Quando que isso vai afetar a minha vida financeira? Quando eu dou legalidade, quando eu dou uma porta aberta para Satanás agir na minha vida financeira. Ok? É luta. Pastor, Deus está me provando. Você vai perceber que de tempo em tempo vai ter uma providência. Deus te manda para o deserto, mas tem maná. Está no deserto, mas tem água na rocha. Isso é providência. Isso é providência. Deus provando o povo. Né? O caminho era de 40 dias, virou 40 anos. Por quê? Porque o povo estava no quê? Em rebeldia, murmuração, quebrando o princípio. O que acontece? O tempo de deserto fica maior. Ó, vou dar essa dica aqui, irmão. Pega se tu quiser. Estou profético hoje, hein? Ó, o tempo de deserto anda de acordo com a sua obediência. Entendeu? Então o seu deserto pode ser 40 dias, ou pode ser 40 anos. O bom é que, quando Deus está provando, mesmo que seja no deserto, no vale, onde for, sempre vai ter uma providência de Deus ali. Sempre vai ter uma providência. Por quê? Porque Deus fala assim, eu coloquei meu filho na prova, mas eu vou cuidar dele, não vou deixar ele perecer. Né? Então Deus vai lhe dar a providência. Agora, quando é meu erro? Quando é eu que estou errado? Quando eu fiz o que não devia? Quando eu comprei quando não devia? Quando eu entrei numa dívida que eu não podia? O que acontece aqui? Nada. Você vai ter que trabalhar até pagar tudo. Entendeu? É o preço. E por que, pastor, que Deus não coloca a mão? Porque se Deus colocar a mão, ele seria injusto. Então, nosso Deus, ele é o fiel da balança. Amém, queridos? Então, Deus ele não vai pender para um lado só porque é filho. Ele não vai contra a palavra dele porque ele é filho. Então, é aquilo. Tu plantou, você vai colher. Ah, mas eu sou seu filho. Se vira, filho. A dívida é tua, pague. Eu não mandei se fazer. Né? Você vê que a grande crise de Elias, em Reis 17, 18, se não estiver enganado, agora 19, é exatamente nessa que Deus manda sim ele fazer o que tinha que fazer, mas Deus não manda ele matar os profetas. Aí ele vai lá e mata os profetas. Aí depois ele foge. Você vai ver que a primeira vez que ele fala que não vai chover, Deus mesmo manda ele se retirar e fala, vai para o Ribeiro de Querite que eu vou cuidar de você lá. Fala comigo, providência. Deus mandou tu ir, ele manda a providência, porque lá não vai ter recurso, então eu vou cuidar de você. O corvo vai levar pão, vai ter água para você beber, está tudo bem. Quando Deus manda ele voltar, ele vai profetizar e vai vir o fogo, ok. Até ali Deus está. Mas na hora que ele pega a espada e mata os profetas, Deus já não está nisso. Agora daqui para frente é uma consequência do erro de Elias. Então, querido, na nossa vida financeira,
ela acompanha muito isso. Então tem muito crente hoje que está na prova. Aí Deus está sustentando, Deus manda recurso, Deus faz isso, Deus é uma providência, aparece do nada, alguém que chegou um Pix do nada, você nem sabe quem é a pessoa, chegou o Pix, aleluia, glória a Deus, chegou o dinheiro que eu precisava, chegou, pastor, aleluia, glória a Deus. Você percebe que está certinho, Deus está provando e está abençoando. No erro, tem muito crente, por exemplo, da pandemia para cá, irmãos, muito erro, né? Comprou o que não podia, fez o que não podia, entrou em financiamento que não podia, tal. Aí hoje está aquela... A pessoa ganha 1.000, está devendo 5 por mês. Como é que paga? Não paga. Aí o que a gente vai fazer? Campanha no monte, campanha de jejum, campanha do clamor, campanha das portas abertas, campanha de não sei o que lá. Eu vou fazer campanha, pastor, campanha, mas não é campanha. Porque o que você fez mexeu com a terra. Entendeu? O céu só entra quando mexe com o céu. Eu vou repetir isso para você pegar isso nesse estudo de hoje. Aquilo que você fez com a terra, você resolve com a terra. Aquilo que tu fez com o céu manda recurso. Então Deus não vai mandar para você um recurso do céu para algo que você tratou na terra. Então não foi algo de Deus, foi algo terreno. Então você plantou, você vai ter que colher. Por isso aí. Amém até aqui, irmãos? Então distinguindo a prosperidade e riqueza, deixa eu ler para vocês isso aqui, ó. Há uma tendência de destacarmos o aspecto financeiro no tema prosperidade sobre os outros aspectos. Muitos pregam que o propósito de Deus é que todos sejam ricos. Isso está em rota de colisão com o ensinamento bíblico geral. Há muitas passagens recomendando aos cristãos vida simples e modesta. Exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 15. São passagens que trazem para a gente que Deus pede para ter uma vida simples, né? E uma vida modesta com Ele, né? O que a Bíblia diz é que Deus quer suprir todas as nossas necessidades. E isso abrange alimentação, moradia, educação, vestuário, lazer, transporte, enfim, todas as coisas que precisamos para viver dignamente. Na verdade, poderíamos dizer que nem todo homem próspero é rico e nem todo homem rico é próspero. Se, como vimos, a prosperidade está vinculada ao alvo particular que Deus tem para a vida de cada filho seu, para alguns ele implicará em riquezas e para outros não, mas sempre apontará para uma vida suprida e feliz. Então, prosperidade não é riqueza, a prosperidade é ter uma vida que Deus supre tudo, né? Você não passa vontade de nada. Quer comer um dogão? Tu tem um dogão para comprar. Aleluia. Louvado seja. Um açaí, você consegue tomar um açaí, né? Quero comer um churrasco hoje. Você tem um churrasco para comer, né? Olha lá, aleluia, né? Hoje é dia de pizza, tem pizza em casa, né? Hoje é dia de verdura. Só os vegetarianos se manifestaram agora, né? Churrasco, né? Independentemente, escute isso, independentemente da crise financeira, política do país, o cristão, em dia, sempre vai ter uma vida equilibrada. Não vai faltar nada. Pegue na mão de alguém e diga, não vai faltar nada. Já é o suficiente para você ou não? Não vai faltar nada, vai ter de tudo. Tudo que você quiser vai ter. Então, pastor, nossa, eu queria tanto comprar um vestidinho, você vai ter condição de comprar um vestidinho. As irmãs como ficam felizes, cara, quando faz essas coisas, né? Aleluia, né? Ah, eu vi uma sandalinha lá, uma vontade de comprar sandalinha. Você vai ter condição de comprar sandalinha, né? Os homens que andam de terno aí, né? Gravatas. Nossa, que terno lindo. Vai ter condição de comprar o terno. É microfibra, não sei o que, italiana. Vai lá, irmão. Você vai ter condição para isso. Mas, se fizer o que o Senhor está ensinando, né? Então, são princípios para ter uma vida abençoada, uma vida próxima, uma vida feliz. Amém ou não?
Quem está entendendo, diga amém. Glória a Jesus. Vamos lá, então. Vou para mais um slide aqui, irmão, que eu quero andar com você. O meu tablet hoje entendeu que é feriado, irmão. Ele está tão preguiçoso. Prosperidade baseada em princípios. Então, eu vou passar para você aqui hoje 10 princípios bíblicos para você colocar na tua vida. Irmão, feliz é aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve por um lado, mas tem comichão no ouvido e não pratica, não adianta, querido. Tá? Isso aqui vai envolver muito a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus e tudo mais. Tá? Vamos lá, vamos pegar aqui. Deixa eu pegar um texto que eu quero ler para você aqui. Já temos visto que é propósito de Deus fazer os seus filhos prosperarem, inclusive na vida material. Para tanto, é necessário andar debaixo de princípios da sua palavra, semeando para colher. Vamos estudar então aqui 10 princípios dos mais importantes para que a bênção do Senhor nos alcance e tenhamos a vida bem-sucedida com as nossas necessidades supridas e recursos para abençoar a outros. Então presta atenção, tudo aquilo que Deus te der daqui para frente não é só para você. Entenda isso. Isso que eu estou passando para você, o 11º princípio. Não é só para você. Você vai entender isso quando você pega Atos capítulo 2, capítulo 3, você vai ver ali a igreja primitiva, você vai ver que tudo que eles tinham, eles dividiam entre eles. O segredo da prosperidade é não reter. Amém? Diga comigo assim, então, o segredo da prosperidade é não reter. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que o melhor é do que receber. Então, quando você se preocupa muito em receber, você já fugiu do princípio. Então, o primeiro princípio que eu quero ler para você aqui: honrar ao Senhor com as primícias. E vamos lá. Esse tema é interessante. O princípio das primícias está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas tem permanecido encoberto para a maioria dos cristãos por séculos e séculos. Ele fala de honrar ao Senhor, separando para Ele a primeira parte, ou melhor da nossa renda, ou o melhor da nossa renda. Sua prática existe desde os tempos de Caim e Abel. Vamos lá em Gênesis capítulo 4. Irmão, igual eu falei, eu quero ler bastante a Bíblia com você, para você entender que não é o pastor Rogério. Na verdade, eu nem ia falar sobre esse negócio mais aqui, né? Apesar de eu ver que precise falar, para que você cresça, prospere. Mas, como eu já dei aula sobre isso, eu não quero voltar de novo na aula. Então, assim, eu louvo a Deus porque o livro de alicerces que eu estou passando aqui para vocês, ele entrou de novo nesse assunto aqui. Então, é um tempo propício para isso. Então, vamos lá. Vamos lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao versículo 5. Gênesis capítulo 4. Versículo 3, vai falar assim: e ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Pegou a diferença já ou não? Quem já pegou a diferença só no que eu li aqui? Vamos lá, vou de novo, hein? Versículo 3. Gênesis capítulo 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para a oferta de Abel, para Abel e para a sua oferta. Então, pegou a diferença? Pegou a diferença? Ó, isso é para quem está ligado, irmão. Ó. Um pegou o montante e levou. O outro pegou o primeiro. Ou seja, ó a diferença. Então aqui Deus está falando do quê? De primícias. Honrar o Senhor com primícia é você pegar o que é primeiro. Então, um exemplo. Aqui na nossa igreja, o que a gente está fazendo para honrar a Deus com a primícia da Santa Ceia? Antigamente a nossa ceia era o segundo sábado ou o segundo domingo.
A nossa ceia agora, ou ela é no primeiro sábado, ou ela é no primeiro domingo. Por quê? Porque o primeiro é de Deus. Sempre o primeiro é de Deus. Isso é primícia. Isso é primícia. Vou continuar lendo aqui. Portanto, muito antes da lei mosaica, na lei, temos apenas uma condição sobre o assunto, indicando que as primícias eram um tributo, não uma oferta aleatória ou voluntária. Então, pega isso aqui. A primícia não é uma oferta aleatória ou voluntária. A primícia, ela tem o mesmo peso do dízimo. Para Deus, ela é um tributo que deve ser entregue na igreja, na mão do sacerdote da casa. Deu para entender isso aqui, irmãos? Então, por exemplo, pastor, eu vou tirar o meu dízimo, mas também tire a sua primícia. Que tipo de oferta é essa? É uma oferta que é um tributo que Deus pede para os filhos, para o seu povo. Para quê? Para que tampe brechas na sua vida financeira. Amém, queridos? Vamos lá, deixa eu continuar aqui então. Oi? Não substitui, pastor, mas eu dei uma oferta. Não substitui, gente. Oferta voluntária é oferta voluntária. Oferta de primícia é oferta de primícia. Dízimo é dízimo. Então, pastor, eu posso dar o dízimo e não entregar a primícia? Pode. Mas você vai continuar com uma janela espiritual aberta, aonde vai dar legalidade para Satanás agir na tua vida financeira. É simples assim, não tem dificuldade com isso, tá ok? Deixa eu continuar aqui então, olha lá. Então, as primícias eram um tributo, não uma oferta aleatória ou voluntária, que deveria ser entregue na casa de Deus. Vamos lá, abre aí Números capítulo 31. Eu falei que eu vou ler bastante a Bíblia com você hoje, então pega comigo aí. Números capítulo 31. Vamos comigo lá. Números capítulo 31, versículo 41. Números 31, versículo 41. Vamos lá. Vai falar assim: e deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta. Cadê? 30 e 41. O tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Olha lá, o tributo. Então, ou seja, não é qualquer oferta. Nós estamos falando de oferta de primícia aqui. Tá? Não é qualquer oferta voluntária, qualquer oferta alçada. É o tributo da oferta. Então, quando fala aqui o tributo da oferta, está falando sobre primícia. Não é uma oferta alçada comum, como é tirado dos lugares. Vamos pegar mais um texto? Pega Deuteronômio 26. Deuteronômio 26. Eu vou falando para você, se quiser ir marcando, você vai marcando. Deuteronômio 26, versículo 2. Deuteronômio 26, versículo 2. Deuteronômio 26, versículo 2. Que vai dizer assim: então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que dá ao Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ou seja, você vai entender aqui que Deus quer o princípio, o primeiro de tudo. Tudo aquilo que te vem à mão, você pega o primeiro e você separa para Deus. Vamos pegar mais um versículo aqui. Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23, versículo de número 19. Êxodo capítulo 23, versículo de número 19. Êxodo capítulo 23, versículo 19. Está escrito assim: as primícias dos teus primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Ou seja, aqui o Senhor está dando o quê? É o mandamento. Né? Ou seja, como entender isso? O que é tributo? É aquilo que eu devo pagar. É aquilo que eu devo entregar. Por exemplo, o dízimo. O dízimo é um tributo que Deus estabeleceu. Ele entra como
um campo de obediência. Não é simplesmente, porque eu vou enriquecer o pastor. Amado, depende da igreja onde tu tá, cara. Entendeu? Depende. Infelizmente, tem muito lobo aí. Tem muito lobo que está arrancando o couro da ovelha. Entendeu? E a ovelha não vê nada, não vê benfeitoria nenhuma na igreja, não vê condição na igreja, não vê nada para o povo, não vê nada para ajudar as pessoas. Entendeu? Infelizmente tem. Mas eu não posso devolver olhando para o homem. Eu tenho que devolver ou entregar olhando para Deus. Então, o tributo que Deus está falando sobre as primícias é esse aqui. Olha o que vai falar aqui. Quando Malaquias fala de roubar a Deus, Malaquias capítulo 3, versículo 8, lá ao 11, refere-se de dízimos e ofertas que eram sonegadas pelo povo. Ora, não se pode roubar ou sonegar algo que é voluntário. Na verdade, as ofertas referidas nesse texto são especialmente as primícias, que, como os dízimos, são um tributo santo ao Senhor. Reter esses tributos é considerado na Bíblia como um roubo. Você entendeu agora? Porque muitas vezes você dá dízimo e a sua vida não anda. Você fala, vou parar de dar dízimo, estou dando dízimo, não muda nada. Porque não adianta você tampar o sol com a peneira. E eu estou aqui para ensinar, irmão. Eu estou aqui para ensinar. Você quer pegar, pega, não quer pegar, é problema teu. Eu estou aqui para ensinar. Então por que não tem coisa que não muda na nossa vida? Porque a gente está fazendo errado. Então vamos lá. A oferta, roubarás ao Senhor teu Deus, Malaquias capítulo 8. Em todo tempo vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? O Senhor responde, na onde? Nos dízimos e nas ofertas. Só que a oferta é voluntária. Não é voluntária? Aquela oferta que você traz aqui no gasofilácio, não é voluntária? Você coloca segundo o propósito do seu coração. Aí Paulo fala, você vai dar com alegria, né? Agora, como que eu posso roubar? Como que eu posso, por exemplo, se eu falar assim para o Tiago, eu vou te dar uma oferta aí que Deus colocou no meu coração. Se eu não entregar a oferta, o Tiago recebeu. O Tiago recebeu, né? Se eu não entregar a oferta para o Tiago, como que eu estou roubando o Tiago? Sendo que eu falei que é voluntário. Eu não estipulei nada. Agora, roubo é quando você tem que fazer e você não faz. Aí é considerado. Então aqui é um ponto importante. Vamos falar do Novo Testamento para aqueles que gostam do Novo Testamento. Vamos aqui, né? Falar do Novo Testamento. No Novo Testamento há um ensino explícito sobre primícias no sentido de uma oferta material. Mas fica evidente que o assunto era muito bem compreendido pela igreja primitiva, uma vez que o termo é usado com naturalidade pelos apóstolos várias vezes, tantos se dirigindo aos crentes judeus quanto aos gentios. Então vamos lá, Romanos capítulo 8, vamos falar de primícia no Novo Testamento, porque tem os que defendem a ideia, não, isso aí é da antiga aliança, não serve mais, vamos falar do novo então. Vamos lá, Romanos capítulo 8, abre lá, irmão, Romanos capítulo 8, meu tablet hoje me ajuda, tablet, vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 23. Abre aí tua Bíblia. Romanos 8, 23. Romanos 8, 23 vai dizer assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Era comum eles falar de primícia. Vamos pegar mais um texto? Romanos 11, 16. Era comum eles falar sobre primícias, já era um costume deles já. Romanos capítulo 11, versículo de número 16. Olha lá. Romanos capítulo 11, versículo 16. E vai dizer assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Ou seja, não é só a primícia que tem que ser santa, tem que ser santo todo o restante. Você não pode, Jesus ele vai falar sobre o dízimo com os fariseus, ele fala, não adianta vocês dar o dízimo do endro e da lã, e vocês abandonar o amor pelo próximo. Então Jesus está querendo dizer o quê? Não é só o ponto de entregar um dízimo, uma primícia, uma oferta, é o ponto também de você compartilhar isso, de você abraçar o próximo, de você sentir a dor do próximo, de você dividir o que você tem, né? Amados,
O mais triste é quando você percebe que o crente ele caiu no engano, né, de Mamon, e ele abraça ali para ele a soberba, a ruindade, a avareza. Esse aí se perdeu, se perde na fé. Um camarada desse aí, quando começa a olhar muito para essas coisas, se perde na fé. 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá, que tem mais texto aqui, irmão. O pastor está bíblico hoje, meu. Bora lá. Vamos que o pastor hoje está bíblico. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao versículo 23. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 23. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que ele sempre falava, vou pegar mais um texto aqui, Tiago, vamos pegar Tiago também. Pega o Tiago aí. Tiago capítulo 1, versículo 18. Eu acho que já é o suficiente, mas vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago capítulo 1, ou primeiro, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Como se fôssemos primícias das suas criaturas. Você vê que o princípio, ele permanece no Antigo e no Novo Testamento. O mesmo princípio lá de Adão, de Abel, Caim, vindo Moisés, ele permanece. E se quiser, ainda tem aqui ainda Apocalipse capítulo 14. Está de Gênesis a Apocalipse, irmão, a primícia. Capítulo 14, versículo de número 4. Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, pessoas separadas, pessoas que Deus selecionou, escolheu, e assim vai. Então, o primeiro ponto, eu acho que já falei, né? Honrar a Deus com a primícia vai muito além do que uma simples obediência, irmão. Amém? Vocês ainda estão aí? Falei demais, né? Muito versículo, muito versículo. Muito rápido, né? Vai tá depois no YouTube lá, vocês pegam pausando. É que aqui eu estou correndo contra o meu maior rival, o relógio. Você quer perguntar? Que pode falar. Vamos lá, vou explicar agora. No tempo antigo, como eu já falei até aqui no dia do ofertório, antigamente não existia moeda, não existia dinheiro. Então tudo que era feito era com galinha, com boi, né, com carneiro, com ovelha. Era o sinal de riqueza é quanto mais animais e verde se tivesse, a plantação você tivesse, você era mais rico. Então Abraão era muito rico, porque ele tinha muitos animais, tinha muitos servos, tinha muito de tudo. Aí o que eles faziam? A primeira colheita eles tiravam. Por isso tem uma festa judaica que se chama Festa das Colheitas, né? Eles chamam também de Festa das Primícias. Essa festa é a primeira colheita, eles separam para Deus. E eles levam até a mão do sacerdote e entregam, o sacerdote ora e abençoa eles pela oração de primícia. Então tem a data certa para entregar. Lá em Israel, tem a data certa para entregar a primícia. Então, gente, chegou a época da festa das colheitas ou a festa das primícias. Então, nessa festa, eles vão levar a primeira colheita deles. Eles vão entregar. O primeiro bichinho que nasceu, eles vão entregar. Tem que estar limpo, puro, bonitão. Eles vão entregar. E assim sucessivamente. Hoje, a gente tem o dinheiro. E ninguém mais aqui... Alguém aqui tem galinha em casa? Para entregar a primícia dos ovos? Não tem, né?
Alguém que tem um boi lá, uma vaca para dar o primeiro leite, também não tem. Quem tem uma plantação lá para doar a primeira colheita? Também não tem. O que a gente tem hoje? O que a gente tem hoje? Dinheiro, porque é o que a gente trabalha por isso hoje, dinheiro. A gente trabalha para ter a condição financeira. Sim ou não, irmãos? O que a gente tem que fazer então? A gente vai dar o primeiro de cada mês para Deus. Então você pega o teu salário, divide ele por 30 dias, que são 30 dias no mês, e vai sair o valor. Aquele valor você vai colocar no envelope separado e você vai entregar na mão do sacerdote. E o sacerdote vai orar para você por oração de primícia. Senhor, eu abençoo o teu filho, porque ele honra o Senhor com as primícias do mês dele. E assim eu te abençoo. Deu para entender? Pastor, e se eu não quiser fazer isso? Querido, no português bem rasgado, o problema é todo seu. Eu estou só ensinando. Segue quem quer. Pastor, eu não concordo com isso aí. Não precisa concordar, querido. Segue do seu jeito. Continue sendo crente. Isso não vai implicar na tua salvação. Ok? Não vai implicar. Eu estou dando uma receita para uma vida próspera. Então, quer parar de chorar as pitangas? Quer parar de estar endividado? Quer ver Deus suprir tudo que você precisa? Aplica os princípios. Simples assim. Ah, pastor, eu prefiro continuar na prova. Então, continue na prova, irmão. Vai vivendo na prova, dando glória a Deus, está tudo certo. Né? A última vez que eu falei isso, me chamaram de radical. Então, eu prefiro não falar mais essa frase, principalmente para um pau que vai para o YouTube. Porque já me amacetam nos vídeos que eu solto lá. Porque eu falo as verdades. Mas, irmão, se a gente for levar no pingo em cima do i, a Bíblia não está chamando de roubo? Então, quer dizer que tem muita gente que, naquele grande dia, não vai ouvir o pá, 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 né? Então, vamos lá. A Bíblia fala para você honrar a Deus com tudo aquilo que te vem à mão. Então, se você tem mais do que o fixo, você tem que tirar do restante. Por exemplo, qual conta, amor? Me ajuda a lembrar. Sim. Gente, é simples assim, vamos lá. Pega, alguém tem uma calculadora aí, rápido. Vai lá. Você ganha R$ 1.000 por mês. Suponhamos que nesse mês de abril você pegou R$ 1.000 na sua mão. Certo? Você vai pegar 1.000 e vai dividir por 30. R$ 33,33. Esse é o seu valor que você ganha no dia. Esse é o valor que você vai colocar no envelope e vai entregar como primícia. Entendeu? É um princípio. Não, você pode entregar o dia que você quiser. É primícia daquele pagamento. É primícia, por exemplo, um exemplo. Eu recebi 1.000 no dia 10. Eu não estava esperando, eu recebi mais 1.000 no dia 20. R$ 150. Ele vai tirar a primícia desse. Não, ele vai tirar o dízimo e a primícia. É o dízimo e a primícia. Não misturem as coisas. Dízimo, eu vou entrar daqui a pouco ali. Primícia. Você pega o valor e divide por 30. Ganhei R$ 1.000 no dia 10, no meu pagamento, R$ 1.000. Eu divido por 30. O valor que der, eu vou colocar no envelope e vou entregar na mão do pastor ou da pastora como primícia. Pastor, está aqui minha primícia. Tal. Você vai receber a oração de primícia. Pastor, nesse aqui está R$ 100, que é o quê? O meu dízimo. Entrega o dízimo. Ok? Deu para entender? Mas aí no dia 20, apareceu um biquinho. Vamos pegar o exemplo do Eudes. Apareceu uma viagem para fazer e ele recebeu essa viagem no dia 20. Opa, é um dinheiro que ele recebeu. Então o que ele vai fazer? Ele vai tirar o dízimo, ele vai tirar a primícia. Entendeu?
Exato. E assim vai. Porque se você falar assim, ó, eu vou somar com o outro para ver se eu vou dar, aí você esquece, não dá, quebra princípio, abre a janela de novo, se arrebenta todo. Então é melhor você fazer nos picados. Aí eu falei, pastor, é melhor entregar o dízimo por semana ou entregar por mês? Eu falei, como você, fica mais fácil para você ser fiel? Ah, eu prefiro entregar por semana. Então entrega por semana. Sim, é o fixo. O fixo dela é aquilo. Porque no salário fixo lá aparece lá o desconto do vale, não aparece? Então, já era. Gente, explicado sobre primícia? Ficou dúvida sobre primícia? Eu posso passar? Só fala alto que eu tô meio surdo do lado de cá. Certo. Você pega 200 e divide por 30. Por 30. Rasga a nota. Pega 200. Pastor, peguei R$ 200 no dia 20. Pega 200 e divide por 30. O valor que der, coloca no envelope e entrega como primícia. Gente, pega um envelope aí, Eudes, por favor. Só para vocês verem que no nosso envelope tem lá o quadradinho de oferta, tem o quadradinho de dízimo e tem o quadradinho de primícia. Tá aqui, ó. Você vai marcar lá o que é a oferta. E ó, quem vai estar aqui na frente para receber, para abençoar você, ou vai ser a pastora ou o pastor Tiago. Identifique, pastor, esse envelope aqui é a oferta de primícia. Pastor, esse envelope aqui é a oferta é dízimo. Pastor, a minha oferta. Tenha uma oração diferente. Eu preciso te abençoar com a oração certa. Primícia sou eu que abençoo. Mulher, eu não oro por mulher. Não, meu irmão, vocês sabem disso. Quem que vai estar lá? É a pastora que vai receber a primícia da tua mão. Entendeu? E ela vai abençoar você com a oração de primícia. Irmão, oração de primícia não é oração por oferta alçada. Tem uma lei espiritual que eu tenho que liberar em cima disso. Entendeu? Dízimo, eu libero uma bênção sobre o dízimo que você está devolvendo no altar. Então eu não posso misturar as três. São todas distintas uma da outra e tem uma oração para cada uma delas. Tá ok? Pergunta, pastora Naná. Você vê que até Deus se importa com a primícia, né? Até para ressuscitar. Você vê? Ó, no envelope daqui da igreja, você vai ver que está o texto de Provérbios 3, 9 e 10. O texto de Provérbios 3, 9 e 10 vai falar assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então é uma promessa de Deus para quem é primicista, irmão. Entendeu agora sobre primícia? Deu para entender sobre primícia, irmão? Ficou dúvida? Então eu vou para o ponto 2. Qual que é o segundo princípio? A entrega do dízimo na casa do Senhor. Gente, eu preciso falar sobre isso, porque assim, o dízimo, pelo horário, eu não vou nem ficar me alongando aqui em textos. São vários. Eu posso pegar para você aqui, quer ver? Ó. Gênesis 14, 20. Gênesis 28, 22. Eu posso pegar para você aqui Malaquias 3, vocês já conhecem. Novo Testamento, eu posso pegar Mateus 23, 23. Eu posso pegar Hebreus capítulo 7, versículo 2 ao versículo 6. E assim vai, irmãos. Eu tenho o texto aqui para você ficar à vontade para ler. Porém, queridos, é o seguinte. A entrega dos dízimos, ela também é um tributo de honra a Deus. Porém, o dízimo você não paga. Diga comigo, o dízimo eu não pago, eu devolvo. Então é algo que Deus deixou para a igreja, para você devolver. Então ele fala assim, de tudo que eu te dou, você me devolve o dízimo. Você me devolve o dízimo. O que é o dízimo? 10% daquilo. Então vamos lá. Eu peguei R$1.000, pastor. Eu tirei a primícia, deu 33, né? É isso mesmo que foi a conta. 33.
Separei no envelope, R$ 33,33. R$ 1.000 de primícia. Mas eu também vou dar meu dízimo. Quanto que é meu dízimo, pastor? Dos 1.000? É 100. No outro envelope eu coloco R$ 100 e coloco lá, dízimo. Levo na mão do pastor. O pastor vai orar, vai abençoar você. Ô pastor, quanto dinheiro? É que você não tentou inverter as coisas, né? Tenta você viver com os 10%. Você vai ver que não é nada. Você gasta muito mais. Eu nunca me esqueço do irmão que não está mais aqui com a gente, que ele falou, pastor, eu decidi não dar o dízimo para poder comprar, não sei o que lá, ou pagar a conta de luz, alguma coisa assim. Falei, não vou dar o dízimo esse mês, porque eu estou apertado, eu vou pagar a conta de luz, senão eu vou cortar a minha luz e tal. Aí ele foi lá e não pagou, não devolveu o dízimo e pagou a conta de luz. Aí ele testemunhou, você dava risada com o testemunho. Ele falou, pastor, no outro dia, minha máquina de lavar parou. Sabe quanto ficou o conserto, pastor? Eu falei, quanto? O valor do dízimo. Então é princípio, gente. É princípio. Você quer ter uma vida abençoada? Uma vida próspera? É princípio. Devolva o que o céu te pede. E sempre se lembre de uma frase que o pastor Rogério já falou aqui várias vezes, e eu vou falar de novo. Deus nunca vai te pedir nada sem antes ter entregado nas tuas mãos. Deus só pediu Isaac para Abraão quando Deus entregou o Isaac para Abraão. Então assim, Deus nunca vai pedir para você, Deus não vai falar para você assim, ó, me dá a primícia, me dá a oferta, e me dá o dízimo, sem te dar nada. Então tem uma recompensa do céu. Você tem que querer vivê-la. E aí, esse é o ponto principal. Então, a entrega do dízimo, amado, não vou nem me alongar aqui, tá? Eu tenho muita coisa para falar, o horário não vai deixar, tá bom? Mas o Novo Testamento também fala sobre o dízimo, né? E exatamente nesse ponto de Mateus 23, é onde Jesus está brigando com os fariseus. E eles falam assim, Jesus fala assim, do que adianta vocês dar o dízimo do endro e da lã e você não conseguir amar o seu próximo, não conseguir pensar no próximo, não conseguir ajudar o próximo? Ou seja, o que Deus está falando para você ter uma vida próspera, não é só o dízimo, não é só a oferta, não é só a primícia, tem todo um contexto para você ser abençoado por Deus. O terceiro ponto aqui que eu quero muito falar sobre isso, queridos, é investir com compromisso na obra missionária. E esse ponto aqui é um ponto onde mexe muito com o coração de Deus, mas mexe muito com o coração de Deus. Porque assim, se a igreja vai tirar uma oferta para missões, é uma coisa. Mas quando você, por si, se decide investir, é outra, né? Nós tivemos um problema aí com o pessoal da África. Sábado eu vou falar sobre isso, que vai estar toda a igreja reunida aqui. Nós tivemos um problema com o pessoal da África, mas o que nós investimos lá, nós investimos. Saiu do coração, do meu coração, saiu do coração dos irmãos que ofertou para mandar para lá. Sábado eu falo claramente sobre isso aqui na Santa Ceia. Nós não estamos mais ligados com nada lá, já desligamos tudo espiritualmente, tudo, para não ter nada deles com a gente aqui, né? Mas assim, nós tivemos uma decepção muito grande com o pastor Lucas lá. E assim, mas o que nós investimos, vai ter uma colheita. Se já não tem, vai ter uma colheita. Entendeu? Mas assim, investir na obra missionária também é você pegar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Você pegar o pessoal do trabalho de segunda-feira, que é trabalho de hoje, e falar, ô Giba, eu quero ofertar um pacote de salsicha essa semana. Ô Giba, eu quero ofertar as marmitas para levar o Marmitex. Ô Giba, eu não sei o que comprar, mas estou aqui, ó, tô R$10 aqui. Isso é oferta missionária. Isso é oferta missionária. Eu estava falando agora há pouco com o pessoal da integração sobre isso, né? Você investir em missões é você se prontificar para ir, é você se ajoelhar para orar, ou é você usar a mão para abençoar. Né? Então você pode, pastor, não tenho como ir, não dá para acompanhar o pessoal, tenho compromisso segunda-feira, mas dá uma oferta. Pega 5, fala, deixa eu ofertar 5. Parece que não é nada, mas na hora que soma, meu irmão, R$5 de salsicha dá bastante salsicha. Né? R$5 dá 2 molhos de tomate, R$5 dá um pacote, um negocinho de coentro, R$5, né? O suco, né? Dá uns tangue da vida para fazer. Então, a oferta que você dá, soma com o trabalho. E eu estou falando de um trabalho que a igreja que você congrega faz.
Não é a igreja de terceiro, de A, de B, do cara lá do outro lado do mundo. Não, na igreja que você participa, que você congrega, que você faz parte, ela faz trabalho. Então, esse trabalho é um trabalho missionário. Então, quando você faz essa oferta, você está plantando o quê? Prosperidade para a sua vida. Entendeu? Ah, pastor, não vou ajudar, não. Você está fechando a mão, não é para o Giba, não é para o pastor. Você está fechando a mão para o reino. Então, pensa no peso que isso tem. Você não está fechando a mão para o pastor Rogério. Você está fechando a mão para o reino de Deus. E isso vai ter uma consequência para você. Porque aquilo que eu planto, eu colho. Amanhã, querido, tu vai precisar de uma porta aberta. Se lembre dessa oferta pequena hoje. Porque amanhã você pode precisar de uma oferta. E de repente você fechou a porta. Entendeu? Então, invista com compromisso. O que é compromisso? Também não é para você pegar, arrancar tudo da sua conta e entregar na mão do Giba, irmão. Para comprar Marmitex, não. É com compromisso. Qual que é o compromisso? É você saber, eu posso ofertar tanto. Então eu vou ajudar com tanto. Eu só posso ajudar com 5, então eu vou ajudar com 5. Responsabilidade. Compromisso. Toda vez que eu tiver condição, eu vou fazer. Fala, Giba. Glória a Deus. Essa oferta para essas pessoas já vai ter uma colheita, irmão. Isso é colheita. O trabalho que a gente faz nos mercados é missionário, querido. Porém, ali a gente não investe nada, não ser a gasolina no carro, né? E o nosso tempo. E o nosso tempo. Ali, na verdade, eu vou falar uma coisa para você. Quem trabalha com nós no mercado, eu vou dar uma notícia de alegria agora para vocês. Na verdade, aquele trabalho é uma primícia. Você dá um dia teu de trabalho para Deus. Né? Pastor, não tenho condições de pagar. Venha trabalhar no reino. Vem aí, ajudar, fazer trabalho. Vamos com a gente lá recolher alimento. Varrer. Chama o irmão. Me deixa te ajudar a varrer a igreja lá. Né? A limpar. É primícia. Legal, né? Vamos lá. Agora sim, a oferta que você entrega no culto de domingo. A oferta que você entrega no culto de quarta-feira, você vai fazer isso daqui a pouco. Né? O que é isso? Isso é uma oferta voluntária. Isso também é princípio. Tá? Isso também é princípio. Quer ver só o texto que eu quero ler com você? Abre aí comigo. Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. Versículo de número 20. Isso eu quero ler com você, porque muitas vezes a gente inverte os valores. Olha só. Êxodo capítulo 34 e o versículo 20. Vai falar assim: o burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com o cordeiro. Mas, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de Deus, de teus filhos, resgatarás. E ninguém aparecerá vazio diante de mim. Em outras traduções, vai estar falando assim, cada um, cadê? Ninguém apareça de mãos vazias perante o Senhor. Abra em Deuteronômio 16 e o versículo 16. Essas traduções aqui, irmão, atual, às vezes, em vez de ajudar, complica, né? Você tem que entender o que está lendo. Deuteronômio 16, volta. Ajuda, vamos. Bugou. Deuteronômio 16, versículo 16. Deuteronômio. Vamos, meu filho.
Deuteronômio 16. Rapaz. Aí. Quando você está com pressa é um problema, né? Ele resolve fazer o que você não quer que ele faça. 16, vamos lá. Está falando assim: 3 vezes ao ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, e nas festas das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Ou seja, Deus está falando o quê? Ninguém chegue a mim com as mãos vazias. Ou seja, eu preciso ter, querido, uma oferta para dedicar ao Senhor. Essa oferta voluntária. Não é uma oferta imposta, não é uma oferta, não é um tributo. É algo que vai sair do teu coração para entregar diante de Deus. Porém, o que a gente faz? A gente não oferta, mas aí depois do culto a gente come pizza, come pastel, toma açaí, né, Giba? Toma açaí, né? É dogão, é aquilo. Mas aí, na hora da oferta, você fala: Senhor, hoje eu não tenho condições, né? Hoje eu não pude ofertar. Aí eu pergunto para você: o seu dogão que você vai comer depois do culto, ele vai te alimentar por quantas horas? Quantas horas esse dogão vai render para você? É só separar na onde é mais válido investir, né? Fala, peraí, mas se ofertar o dogão e comer depois, não tem problema você comer. Eu gosto de comer também, irmão. Pode me levar junto. Eu não vou achar ruim, não. Eu gosto também, gosto. É bom, né? Por isso que eu estou assim, fortinho. Mas, assim, mas não deixe de honrar o Senhor com a sua oferta. Dedique ao Senhor uma oferta, né? Então não apareça ao Senhor com as mãos vazias. Deus está falando que não é para você vir para o culto? Não, querido. Se você não tiver uma oferta para entregar para Ele em espécie, entrega a tua vida, entrega a tua alma. Se entregue a Deus em adoração. Mas não deixe de entregar a Deus algo. O problema é que a gente vem no culto muitas vezes para receber. E não quer ofertar nada. Então se oferte. Pastor, não tenho condições, estou na aprovação, estou no deserto, né? Ok, amém. Mas você pode se ofertar a Deus, né? Se dedique ao Senhor. E aí vai. Tá bom, queridos? Eu acho que eu vou ter que parar por aqui, amados, porque já é 9 uns quebrados. Eu tenho mais um slide para passar para você aqui ainda, que vai falar sobre semear na vida de outros também. É um ponto importante. Esse semear na vida do próximo, eu não vou nem ler ali, irmão, para ganhar tempo. Mas é aquela hora que a gente fala: irmãos, fulano está passando por um aperto, alguém aí pode ajudar? Aí você faz o quê? Vou fingir que eu nem vi essa mensagem. Entendeu? Aí quando você faz isso, querido, ó, a confusão, né? Quando você faz isso, você está deixando de semear na vida de alguém, né? Ou a irmã está precisando de um ventilador. Eu vi um aqui, ó, fica tantos para cada um, se a gente conseguir tantas pessoas. Aí você olha a mensagem e fala assim: pastor, de novo, estou fora. É pecado. Por que é pecado, Tiago? Por que é pecado? Muito bem, porque a Bíblia fala, não é o pastor Rogério que fala, a Bíblia fala: se você pode fazer e não faz, comete pecado. Entendeu? Então, pastor, eu não tenho muito, eu ouço muito essa mensagem. Eu recebo muita mensagem assim, quando tem essas coisas. Pastor, não tenho muito, mas ó, tenho 5. Mande os 5, irmão. Teu 5 vai somar com 5 do outro, que vai somar com 5 do outro, com 5 do outro, mas consegue. Né? Sabe, então, sabe aquela carona? Aleluia, né? Aquela carona que você podia dar e não deu? Era a oferta do dia, querido. Era a oferta que você podia dar e você resolveu não dar. Às vezes é até caminho, né? Mas eu decidi não dar aquela carona. A semente que você podia ter plantado e você não plantou. Aí, a gente vai falar assim: pastor, mas eu estou na prova. Está na prova porque faz errado, querido. Está na prova porque continua fazendo errado. Olha só. Vencer as maldições das dívidas.
Esse aqui é forte, irmão. Esse é forte. Eu preciso ler isso aqui para você, cara, porque as dívidas são uma terrível arma do inferno contra a prosperidade do cristão. O plano de Deus é que seus filhos vivam sem elas. Sem o quê? Sem dívida. A Bíblia diz que aquele que deve se torna escravo do seu credor. Olha só isso. Portanto, um dos princípios para que o crente prospere é fugir de todo tipo de dívida. Muitos entram nesse laço devido ao consumismo, querem ter mais do que podem, não sabem esperar e acabam sendo enredados pelo diabo. Outros erram no mau planejamento de seu orçamento, muitas vezes andando sem cobertura e investindo sem conhecimento ou prudência. Há ainda os que sofrem acidentes ou revés da vida e por isso ficam endividados. O melhor tratamento contra esta maldição é preventivo. O homem de Deus precisa aprender a viver com o que tem e investir de acordo com a sua prosperidade. Uma boa regra é comprar sempre à vista, não dependendo de financiamento, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, etc. Eventualmente haverá situações em que esta regra poderá ser esquecida, mas isso só deve ser feito debaixo de um planejamento seguro e conselho confiável. Quando, porém, a situação de endividamento já é uma realidade, é necessário estabelecer princípios para livrar-se dela. Para tanto, é preciso compreender que as dívidas são uma maldição. Gente, isso que eu estou falando está em Deuteronômio 28, tá? Se quiser marcar aí para você ler depois. Versículo 15, versículo 43 e o versículo 44. Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 15, 43 e o 44, tá bom? Esse que eu estou falando sobre essa maldição está nesse texto. E tem que ser vencido quanto antes. Como fazê-lo? Em primeiro lugar, fechando todas as portas ilusórias. Porta ilusória é o quê? Cartão de crédito, agiotas, né? Cheques especiais, etc., né? Que só fazem aumentar o problema. Depois, cortando todo o gasto supérfluo e direcionando esses recursos para o pagamento das dívidas. Em terceiro lugar, se for necessário, vendendo bens que não sejam essenciais. Se ainda assim o problema não for solucionado, é preciso negociar com os credores e buscar prazo para saldar os compromissos, assegurando-lhe que uma parcela de seus ganhos será direcionada para este fim. Se não houver uma firme decisão de romper com esta maldição, ela pode se tornar crônica e a pessoa se acomoda a uma vida de escravidão. E isso que, irmão, é a mais pura verdade. O que mais tem hoje são pessoas escravas de dívidas. Escravas, pessoas escravas de dívida. Por que escravo? Porque tudo aquilo que te domina se torna seu senhor, irmão. Tudo aquilo que domina você se torna seu senhor. Então, uma vez que a dívida arranca a tua paz, você já se tornou escravo dela. E o que tem de crente assim, irmão, desse jeito, escravo de dívida, né? Não consegue ter paz, não consegue dormir, né? E geralmente os problemas são esses ilusórios, né? Que eu falei no início da aula. Pessoa que se ilude com cartão de crédito, cheque especial. Irmão, tem gente que busca solução em agiota, querido, né? Pelo amor de Deus, cara. Foge da maldição para a tua vida, né? Abandona essas coisas, né? Ah, eu vou pegar um dinheiro emprestado ali, pago só tanto. Não, irmão, tu vai viver para esses caras, entendeu? E eu já vi coisa feia com agiota. Um pastor amigo meu, que uma vez entraram, dentro do gabinete dele, os caras foram para matar ele, porque ele pegou dinheiro com agiota e não tinha pagado, e eu estava lá na hora. Eles já foram na minha casa, porque uma vez ele pegou um cheque meu emprestado, passou para um agiota, foi um boliviano na minha casa, cara, com a arma na mão já. Eu falei, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Eu emprestei o cheque para ele, acabou de chegar para mim, está aqui, motivo 12. Eu não sei nem como que ele vai me pagar isso, mas ó, o endereço dele é esse aqui, ó. Vai lá buscá-lo. Não tem nada com isso, não. Então, assim, amados, é ilusão esse monte de coisa, né? É melhor manter o pé no chão, né? E fazer as coisas dentro da possibilidade. Não dá para fazer? Não faça.
né? Pastor, eu preciso sair das dívidas. Aqui eu dei algumas dicas aí que o livro dá, algumas dicas para você, tá bom? E aí vai. Ponto 8, dedicar-se em primeiro lugar ao reino de Deus. Isso aqui é maravilhoso, porque quando você dedica sua renda a Deus, o Senhor abençoa, prospera seus dias, sua renda, começa a acontecer milagre da onde você nem imagina, né? Santificar sua fonte de renda. Isso aqui eu também queria muito falar com vocês com mais tempo, mas eu vou passar por cima. Santificar a renda, irmão, é você andar com aquilo que é lícito. Entendeu? Ande com aquilo que é lícito. Tá? Então, por exemplo, se o dinheiro é ilegal, é ilegal. Não traga isso para a sua vida. Entendeu? Pastor, esse aqui não é ilegal. Então, ok. Mas se é ilegal, não faça, né? Por exemplo, compra mercadoria roubada, aí vende, aí acha que Deus está provendo. Não, irmão, é ilegal. Você pegou uma mercadoria roubada, né? Agiotagem, né? Empresta dinheiro cobrando juros. Eu acho que não tem isso aqui, né, irmão? Empresta dinheiro cobrando juros. Eu acho que não deve ter isso aqui no nosso meio, mas se tiver, fica a dica aí, né? É roubo, irmão, é roubo, é dinheiro errado, né? A Bíblia já fala, você não vai ter para pegar emprestado, você vai ter para emprestar, né? O melhor é você tem condição, já abençoa para não ter dor de cabeça, irmão. Irmão, estou vendo tua guerra, tua prova, eu já vou te abençoar logo, não precisa nem me devolver, né? Já fico contigo, já que eu não quero nem te cobrar, sabe? Então, tipo, não faça essas coisas, né? Ah, pastor, eu peguei o dinheiro ali, né? Irmão, é o dinheiro do jogo do bicho, né? Sonhei com cobra, pastor, né? Vou ali jogar. Irmão, é dinheiro ilegal, querido, né? É o tigre, é o rato, tem o coelho. Cuidado, varão, né? Cuidado que você vai se enrolar nessas coisas aí, entendeu? E o fim dessas tragédias é grande, né? Então vigia, tá bom? Outro ponto aqui importante, trabalhe com diligência, né? Trabalhar com diligência, meu irmão, é você não colocar o seu trabalho também acima de Deus, né? Se você pode e consegue fazer as coisas para Deus, estar nas coisas de Deus, sem atrapalhar seu trabalho, esteja. Tem gente que quer trabalhar mais, esticar mais, para ganhar hora extra, para ganhar tanto mais, e se esquece de Deus, né? Então não faça isso, não faça isso com a sua família. Tenho ensinado sobre isso já há alguns dias aqui. Não faça isso com a sua família, não faça isso com a sua casa, né? E o último ponto ali para você ter uma vida próspera, querido, é renuncie à ganância, né? O homem que muito quer, pouco tem. E aquele que pouco quer, muito consegue. Então, a ganância não é de Deus. Deus não está nisso. Às vezes muitas pessoas procuram denominadas igrejas, porque se prega muito sobre a teologia da prosperidade, e você vai ver que são os primeiros a serem enganados, né? A pessoa, quando ela quer demais, ela não tem nada, né? Então, assim, seja grato por aquilo que Deus te dá todo mês. Pastor, esse mês foi 3.000, glória a Deus pelos 3.000. Viva feliz com os 3.000. Se é o suficiente para suprir a tua casa, então viva feliz com os 3. A Bíblia vai dizer, aquele que pensa que ganhou, perdeu. E aquele que pensa que perdeu, ganhou, né? Então, assim, seja inteligente, não deixe com que esse demônio, porque assim, irmão, eu termino aqui falando para você, o dinheiro é espiritual, é muito espiritual, entendeu? O dinheiro, ele tem o poder de mexer com nações, para mexer com um país inteiro, e o dinheiro, ele tem poder suficiente para mexer com toda uma casa, toda uma estrutura. Você quer ver só a parte mais triste, irmão, do dinheiro? É quando alguém da família vem a óbito. Porque eles vão depois se reunir não para prantear ou o luto daquela pessoa que morreu, mas eles vão se reunir para descobrir qual a porcentagem vai ficar para cada um. Então, eu penso que o dinheiro em si, ele precisa ser bem trabalhado em nossa vida. O dinheiro não é uma maldição. O dinheiro é bênção se você usar ele corretamente. E assim, queridos, eu encerro aqui essa noite falando para você, eu quero orar pela tua vida, para que Deus
te ajude a prosperar, meu irmão. Né? Que você consiga romper esses vínculos que ainda te prendem. Né? Muita gente ainda está olhando no que está colocando no envelope. E eu preciso falar para você, comece a observar aquilo que tem chegado em tua casa.